Bom, pessoal, continuando o nosso estudo dos circuitos RL e RC, tá? A gente pode caracterizar também a resposta forçada e completa. A gente viu que a gente tinha como analisar a resposta devido somente à energia armazenada dentro do circuito, né, na videoaula anterior. Agora a gente vai continuar, como eu já tinha comentado com vocês, fazendo uma análise da resposta forçada, inicialmente, né, que é a resposta que se deve ao que a fonte está realizando, tá? A gente está restringindo o nosso estudo aqui a fontes CCs, tá? A gente ainda não entrou em fontes alternadas e a gente não teria as ferramentas necessárias aqui. A gente até poderia resolver a equação diferencial, mas existem outras formas mais simples de analisar um circuito do ponto de vista de resposta temporal para excitações que não uma excitação DC, que não é o caso aqui da análise que a gente está fazendo nesse momento. E uma vez que a gente tenha o comportamento do circuito do ponto de vista de resposta forçada, a gente consegue então montar aquela que a gente chama de resposta completa, que seria a resposta devido a essas, digamos assim, essas parcelas, né, individuais que a gente analisou, ou seja, que seria a resposta completa, a resposta total do nosso circuito. Para a gente começar a estudar isso daí, tá? A gente vai estudar o que a gente chama de funções singulares. Na verdade, as funções singulares, o degrau unitário, ele é usado em casos onde a gente queira modelar o comportamento de uma chave como uma função matemática, tá? Então a gente poderia tanto analisar o circuito considerando as chaves, simplesmente, ou analisar o circuito com uma fonte onde a função da fonte é descrita em termos de um degrau unitário, que na prática equivale a dizer que o circuito tem um efeito de chaveamento, tá? Em suma, é essencialmente a mesma coisa, só com uma representação matemática distinta, tá? Então, degrau unitário representa efeito de chave sendo ligado ou desligado no circuito, tá? E a gente usa a definição que vocês estão vendo aqui, né? Que a gente chama o degrau unitário tipicamente de função U de t, tá? Assim como vocês têm o sen sendo seno, né, o cos sendo cosseno, a gente chama de U de t aqui para designar a função degrau, tá? E a função degrau tipicamente ela é 0 para t menor que zero e ela é 1 para t maior que zero, tá? Não existe definição normalmente de U de t para t igual a zero, que seria justamente o instante de abertura da chave, né? Porém, a gente pode falar que em 0 menos a chave está aberta, né, como vocês estão vendo, e em 0 mais a chave estaria fechada. Tá? Então, essa definição modela o comportamento de uma chave abrindo, né, no instante zero para circuitos elétricos, e vocês podem ver o gráfico aqui da função degrau apresentado aqui na lâmina. A gente também pode estabelecer funções degrais com retardo, tá? Se vocês encontrarem uma definição de fonte, por exemplo, escrevendo, sei lá, 20 U de t menos 5 volts, significa pura e simplesmente que a chave está atuando no instante 5, tá? Então é uma mera descrição de que a chave está atuando retardada, e também poderia ter a chave em avanço em alguns casos, tá? Que no caso, ao invés de a gente estar subtraindo, né, da expressão, a gente estaria somando, né, o tempo. Então, por exemplo, 10 U de t mais 2 significaria que a chave está atuando no instante t igual a menos 2. Perfeito? Então essas definições vão ser importantes, tá? Para que vocês consigam uh, exercícios onde não esteja explicitamente apresentada a chave esteja junto da descrição da fonte, tá? Isso é comum de se encontrar também. E aí a gente utiliza essas definições para conseguir modelar, né, o comportamento. E existe também as funções degrais com argumento negativo, né? Então U de menos t representaria a chave fechada para t menor que zero e a chave abrindo para t maior que zero, que a gente viu já que acontece bastante, né, nos nossos circuitos, tá? Na análise ali da resposta natural, a gente já viu que isso daí aparecia em várias situações. Perfeito? Vamos proceder com a análise da resposta forçada, tá? Inicialmente a gente vai ver os circuitos RL, da mesma forma que a gente fez na outra videoaula, e depois a gente prossegue para a análise de circuitos RC. Bom, vamos adiante. Se a gente considerar agora, até para separar a análise novamente, a gente está usando o princípio da superposição aqui, tá? Na primeira análise, que foi a resposta natural, a gente analisou o circuito sem nenhuma fonte de excitação, somente devido digamos assim, a energia armazenada nele. Agora a gente vai analisar o circuito sem nenhuma energia armazenada, né? Ou seja, obter a resposta somente devido à
própria excitação, tá? Ah, em suma, então vamos considerar o circuito. Quando a gente diz que o circuito está sem nenhuma energia armazenada, a gente diz que ele está em repouso, tá? E a gente pode considerar então o circuito representado da forma como vocês estão vendo aqui na esquerda, né? Eu teria uma fonte de tensão que é uma fonte de tensão constante de valor K, tá? Com uma chave fechando, né, agora, né, porque a fonte vai atuar a partir do instante t igual a zero, fechando no circuito. Notem que até para efeitos de referência, em razão da explicação que eu acabei de dar para vocês, né, essa fonte e essa chave que vocês estão vendo aqui na esquerda, elas poderiam ser modeladas simplesmente como uma fonte multiplicando um degrau unitário, tá? Então, na verdade, esses dois circuitos eles representam exatamente o mesmo comportamento, tá? A única coisa que a gente está usando uma notação matemática um pouquinho mais aprimorada, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem o circuito, a gente pode montar a equação do circuito em razão da corrente, né, podemos aqui montar uma malha, o que for, nesse caso aqui a gente está montando uma malha, né, nós temos as tensões, né, a tensão VR e a tensão VL, então a gente consegue montar, né, que a fonte K vezes o de T é igual à tensão no resistor mais a tensão no indutor, né, a tensão no resistor sendo simplesmente R vezes I, a tensão no indutor, a gente sabe pela lei básica, que é L vezes a derivada da corrente no tempo, tá? Como a fonte não atuava por um instante menor que zero e como não existia energia armazenada inicialmente no indutor, a gente pode assumir então que a corrente é nula para t maior que zero, para t menor que zero, perdão. Para t maior que zero, a gente fica simplesmente com a equação simples, não é mais necessário representar a função de t, pelo fato que para t maior que zero, o de t é 1, né? Ele tem valor unitário, então ele ficaria simplesmente k vezes 1, que é igual ao próprio k, tá? Então, tá aqui a nossa equação, tá? Essa é a equação da resposta forçada, perfeito? E na hora de montar a resposta completa da corrente, a gente vai dizer então que a corrente vai ser simplesmente a soma da resposta natural com a soma da resposta forçada. A gente já viu e já analisou e já montou o formato da resposta natural, né, que é simplesmente uma constante vezes e elevado na menos t sobre tal. Independente, lembrem-se, né, independente do circuito ser um circuito RC ou circuito CRL, a gente vai ter uma resposta com esse formato de equação, seja em tensão, seja em corrente, tá? E uma vez que a gente tem a resposta completa, a gente consegue então obter a resposta forçada, tá? Na verdade, uma vez que a gente tem a resposta completa, a gente consegue obter a resposta forçada. É o inverso, me desculpem, tá? Uma vez que a gente tem a resposta forçada, a gente consegue montar a resposta completa, tá? Usando justamente a expressão aqui da resposta natural. Componente forçada é extremamente simples de ser obtida, porque nosso procedimento de análise para componente forçada é interpretar que aquele circuito está atuando há um longo período de tempo, tá? Consequentemente, o indutor voltou a se comportar como um curto. E se vocês têm o indutor se comportando como um curto, ou seja, se o indutor aqui nesse circuito se comporta como um curto, a resposta aqui de corrente é extremamente simples de determinar, né? É simplesmente K sobre R, tá? Então a gente consegue determinar a resposta forçada sempre fazendo uma análise do circuito, tá? E considerando que por um tempo tendendo a infinito, para um tempo muito longo, um circuito se tornou estável. E como ele se tornou estável, o indutor passa a se tornar um curto-circuito e depois a gente vai ver que o capacitor se comporta como um circuito aberto, tá? Dessa forma a gente consegue determinar a resposta completa. A resposta completa é a parcela natural mais a parcela forçada, tá? E uma vez que exista uma condição inicial, tá? E nesse caso a gente partiu do pressuposto que a condição inicial era nula. Por quê? Porque nesse caso não existia energia armazenada, perfeito? Em razão disso, então, eu vou obter uma equação, né, que me permite determinar qual é o valor da constante A em razão do restante aí do meu circuito. Lembrando que K não é uma constante, né? K é o valor da fonte, R é o valor do resistor, perfeito? Só nos falta determinar realmente a constante A da resposta natural, que nesse caso a gente consegue determinar em razão de condições iniciais serem nulas, né? Pela análise que a gente fez, ok? O que me dá então uma resposta, né? Completa do meu circuito dada por essa expressão, perfeito? Então vocês notam que, que o circuito nesse caso a gente tinha falado, né, decaimento, né, do circuito, né, o carregamento do circuito. Nesse caso a gente está fazendo aqui o
o carregamento do indutor, né? A gente está armazenando energia no indutor até o momento onde o indutor passa a se comportar como um curto-circuito, passadas 5 constantes temporais, né? E aí, passados 5 constantes temporais, a gente observa somente a resposta forçada, né? Presente no circuito. Notem que isso daqui, na realidade, apesar da figura estar falando aqui resposta forçada, essa resposta na realidade é a resposta completa, tá? É a resposta completa onde a gente enxerga a resposta forçada. Eu até vou... Vocês vão me permitir aqui, eu vou fazer uma correção, tá? Eu vou aqui apagar isso daqui. O entendimento... Até tá correta a expressão, mas dificulta o entendimento, tá? Isso daqui então é a resposta completa. Perfeito? Onde nós estamos vendo lá no final da resposta completa a resposta forçada aparecendo, né? Que é a constante que a gente viu que aparecia ao final, né? Para tempo tendendo a infinito. Perfeito? No caso de circuitos RC, a gente tem um processo em tudo similar ao que a gente estava fazendo, tá? Mas a gente vai considerar o comportamento do capacitor, né? Então, vamos fazer de novo esse processo, tá? Essa discussão. Vamos considerar agora que eu tenho um circuito com uma fonte aqui de corrente, tá? Lembrando, né? U de t é 0 para t menor que 0, U de t é 1 para t maior que 0, tá? Então, para t menor que 0, a gente teria aqui um circuito aberto, né? Não existiria a fonte, perfeito, de corrente. Enquanto que para t maior que 1, a gente tem uma fonte de corrente com um valor de K amperes, tá? A gente também, para analisar a resposta forçada, a gente considera simplesmente que não existe energia inicial armazenada, né? Ou seja, VC de zero aqui sobre o capacitor é nulo, tá? O que me indica então que nesse caso, pelo nó superior, né, eu tenho a corrente KU de T ingressando no nó e eu tenho as correntes IR e IC saindo do nó. Então eu conseguiria montar minha equação nodal, né, usando o nó superior como referência, nesse formato. Novamente, né, para t menor que zero, a gente sabe que a tensão é nula, então não preciso prosseguir com a análise, tá? Para t maior que zero, eu sei que o de t é 1, então posso eliminar ele, né? Então ficaria simplesmente K VC sobre R mais C dV dt, tá? Ou dVc dt, se vocês preferirem. De novo, aplicamos o princípio da superposição. Resposta completa é a soma da resposta natural com a resposta forçada. Resposta natural a gente já sabe o formato, não precisa prosseguir com a análise, tá? E resposta forçada a gente analisa considerando que o capacitor abriu. Perfeito? Então imaginem que não existe o capacitor, porque a gente chama inclusive que o capacitor crimpou, né? Ele abriu, tá? Não circula nenhuma corrente mais por ele. Nesse caso, obviamente, a tensão é dada pela tensão sobre o resistor, que é extremamente simples, né? Que é o R vezes o K. Então não vai haver divisão de corrente, porque toda a corrente vai estar vindo sobre o resistor, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Usando a expressão da tensão forçada, e notem que a tensão forçada é uma constante também, eu consigo então montar o comportamento do circuito, considerando que o circuito estava em repouso originalmente, tá? Então a minha resposta completa é a resposta natural, que sempre existe. Isso daí que talvez tenha ficado confuso na cabeça de vocês, então deixa eu retificar, tá? E deixa eu reafirmar também. A resposta completa sempre se dará devido à resposta natural mais a resposta forçada. Porém, a resposta natural, a gente já fez a análise, tá? É uma expressão, ela pode ter o componente de energia inicial ou não. E a gente simplesmente simplificou aqui só para considerar a questão de resposta forçada única e exclusivamente, tá? Que não existia energia armazenada. Depois a gente vai juntar as duas situações, tá? Então, como a energia armazenada é nula, eu posso então igualar aqui, né, o VC de zero igual a zero. Então eu substituo aqui o VC por um instante zero por zero. E o tempo a gente está considerando o tempo zero também, né? Então E elevado na zero, menos zero sobre qualquer coisa, cá entre nós, dá zero, né? E elevado na zero é 1. Então ao invés de eu ficar com A vezes E elevado em alguma coisa, eu fico com A vezes 1. Perfeito? Mais R vezes K, e aí eu consigo determinar o valor da constante A. Então aqui eu consigo ver a curva da carga, também o mesmo errinho aqui, tá? A curva da carga do capacitor. Perfeito? Então a gente pode aqui, resposta completa, né? Carga do capacitor. Então tá aí, tá?
Então a gente observa que o capacitor começa a carregar, passados 5 constantes temporais, né, ele estabiliza com o valor da resposta forçada para tempo tendendo a infinito ou para regime permanente, se vocês preferirem. Certo? Para obter resposta completa, tanto em circuitos RC ou RL, então a gente segue sempre os seguintes procedimentos. Tá? A gente determina condições iniciais do circuito. Vocês vão ter duas situações tipicamente. Né? Ou vai existir aqui uma afirmação dizendo que o circuito está em repouso. Tá? Então vai estar lá dito, né? Circuito parte do repouso. Se o circuito parte do repouso, a corrente inicial no capacitor, o IL de 0 é zero, e a tensão inicial no. Perdão. A corrente inicial no indutor, o IL de 0 é zero, e a tensão inicial no capacitor, o VC de zero, vai ser nulo também. Tá? Se for dito que está em repouso. Se não está em repouso, existem fontes que vão permitir que a gente analise o comportamento do circuito para T menor que o instante considerado. Tá? Então, nessa situação, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o circuito, vão analisar, né, para o instante das chaves. Não sei se a chave vai estar atuando no instante 0, no instante 1, no instante 2, mas vocês vão analisar o comportamento do circuito antes da chave atuar. Tá? E aí vocês vão pressupor o que? O circuito está operando há muito tempo naquela situação, logo o indutor estava se comportando como um curto e o capacitor como um circuito aberto. Perfeito? Aí tu consegue as condições iniciais, certo? Novamente, condições iniciais vão ser a corrente no indutor ou, no caso do capacitor, né, a tensão no capacitor. A gente guarda esses valores, tá? Se o problema solicitar ou for necessário, e aí depois eu vou mostrar para vocês algumas situações onde isso pode ser interessante, a gente pode determinar o valor da corrente ou tensão no instante de chaveamento, ou seja, justamente quando a chave trocou de posição. Como é que a gente faz isso, pessoal? Para fazer esse tipo de análise, a gente tem que substituir o indutor por uma fonte com a corrente com valor determinado para T imediatamente igual a T0 menos, tá? Ou o capacitor por uma fonte de tensão para T igual a T0 menos, ou seja, aquele valor imediatamente antes da chave atuar, perfeito? A gente analisa nessa situação como é que está o circuito, substituindo então o indutor por uma fonte de corrente com a corrente conhecida e o capacitor por uma fonte de tensão com uma tensão determinada. Tá? Novamente, vou mostrar para vocês isso no exemplo. Aqui eu só estou discutindo o procedimento. Tá? Depois que a gente faz isso, a gente faz as chaves atuarem e determina a resistência equivalente vista pelo indutor ou pelo capacitor. Tá? Que é uma coisa bastante simples. Né? Aqui eu falei, inclusive, né, para cada faixa de chaveamento de tempo considerada, tá? Porque depois vocês vão ver que em alguns exemplos, alguns exercícios, tá, que vão ser passados para vocês, o circuito pode ter múltiplo chaveamento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o processo de análise nessas situações, tá? Determina o valor da corrente sobre o indutor ou tensão sobre o capacitor, considerando T tendendo a infinito, ou seja, né, a nossa resposta forçada. E isso a gente faz considerando cada faixa de chaveamento do tempo, tá? Então, por exemplo, se a primeira chave ela atuava no instante 0, eu pego o circuito para T menor que 0 e depois para T tendendo a infinito só para aquela chave. Se tem uma outra chave que trabalha sei lá, em 50 segundos, tá? Eu pego o circuito para o comportamento do circuito para T menor que 50 segundos, mas maior que 0, tá? E depois para T maior que 50 segundos tendendo a infinito. Tá? Então, nesse caso, a gente pressupõe o quê? Que capacitor e indutor estão em regime permanente, que significa que o indutor pode ser substituído por um circuito aberto e o capacitor por nossa, estou invertendo. O indutor pode ser substituído por um curto-circuito e o capacitor por um circuito aberto, perdão, tá? A gente tem a resistência equivalente, logo a gente tem a constante temporal, né? Basta analisar se o circuito é um circuito RC ou RL e a gente consegue então montar a resposta completa, porque a gente tem a expressão da resposta natural e a constante referente à resposta forçada, tá? E com isso a gente consegue aplicar a condição inicial e determinar o valor da constante A que vai sobrar nas nossas expressões. Então vamos pegar um exemplo. Isso daqui não são todos os exemplos que eu vou mostrar, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês uma videoaula onde eu vou apresentar para vocês a solução de alguns problemas um pouquinho mais chatos, tá? Esses aqui são exemplos mais iniciais, tá? Vocês notam aqui que existe um chaveamento no instante 0. Eu não estou mostrando, por exemplo, o chaveamento sequenciado, tá? Mas vamos pegar esse exemplo. Vocês estão notando o quê? Que existe uma parcela do circuito, que é essa parcela aqui,
a nossa esquerda, né? A esquerda do indutor, perfeito? Que ele é desconectado no instante zero. E existe uma outra parcela, à direita aqui dos 100 ohms, né? Que é conectada no instante zero. Essa parcela à esquerda do indutor, ela serve para... Ela está operando há muito tempo, porque a chave só abre no instante zero. Se a chave abriu no instante zero, a gente está pressupondo que isso daqui está atuando há muito tempo, tá? Teoricamente, tecnicamente, se a gente fosse falar do ponto de vista matemático, está atuando desde o início dos tempos, tá? O que significa que o indutor, nessa situação, ele estava como um curto-circuito, perfeito? Depois a chave vai abrir, tá? A gente vai desconectar essa etapa aqui. Porém, a gente vai conectar uma outra fonte. Então, essa outra fonte de 500 mA vai gerar a resposta forçada, enquanto que a fonte aqui de 20 volts tinha gerado a energia inicialmente armazenada no indutor. Perfeito? Então, eu vou mostrar para vocês as etapas de análise, justamente de acordo com esses passos, com esse procedimento que eu detalhei aqui para vocês antes, tá? Então, passo 1, né? A gente tem as chaves atuando só no instante zero, então a gente analisa para tempo menor que zero e para tempo maior que zero. Perfeito, gente? Então, o circuito para t menor que zero. Se o circuito para t menor que zero, novamente, ressalto que tudo que está à direita aqui dos 100 ohms não está conectado no circuito, né? Não circula corrente por esse trecho. Consequentemente, eu posso simplificar o meu modelo de circuito para isso daqui que vocês estão vendo. Melhor ainda, eu estou considerando que esse circuito está trabalhando a um longo período de tempo, que significa que o indutor está se comportando como um curto, perfeito? Em razão desse curto, eu consigo então analisar qual é a corrente que vai circular no meu indutor, que cá entre nós, para esse circuito apresentado aqui, é bastante simples, né? Basta a gente fazer aqui um divisorzinho aqui, ou de corrente ou de tensão, dependendo como é que vocês preferem analisar, tá? Para obter a corrente IL, tá? Notem que a resistência de 50 ohms e de 100 ohms não chega a circular a corrente para cá, nessa situação, porque o indutor é um curto, ou seja, toda a corrente que iria para cá, na realidade, está sendo desviada simplesmente pelo indutor, tá? Então a gente reduz mais ainda o circuito, né? E aí a gente consegue determinar a IL a partir de um divisor de corrente, aqui bastante simples. Eu consigo até fazer uma transformação de fonte aqui, se for o caso, que é o que eu fiz, tá? Eu imaginei. Tem duas formas aqui, tá, pessoal? Vocês poderiam fazer um divisor de tensão, fazendo paralelo aqui dos 50 com 50 ohms, e uma vez que tu tivesse a tensão aqui entre os pontos C e D, aqui em cima desses 50 ohms, tu poderia calcular a corrente facilmente, tá? Mas aqui dá para fazer um divisor de corrente direta, né? Basta fazer a transformação da fonte aqui dos 20 ohms dos 20 volts, perdão, com 100 ohms em série, tá? Que me resulta numa fonte de 200 miliamperes em paralelo com a resistência de 100 ohms. Então aqui fica mais óbvio, né? Eu tenho três resistências que estão em paralelo, tá? Então eu consigo fazer o divisor, né? Pegando o que? A resistência equivalente do circuito dividido pela resistência que eu quero, que é os 50 ohms, vezes a fonte que está sendo dividida, né? Resistência equivalente aqui é o paralelo de 100 com 50, que dá 20 ohms, tá? E aí eu consigo então calcular que a corrente circulando aqui no indutor é uma corrente de 80 mA. Novamente, essa corrente de 80 mA é a corrente IL de zero menos, ou seja, para instante de tempo menor que zero. Aí o que a gente lembra, né? Nem sei se... tá dito aqui, né? Eu ia dizer aqui. Como a corrente no indutor não pode... Então a gente achou IL de zero menos aqui, tá? Porém, como a corrente no indutor não admite variações abruptas, a gente tem então que o IL de zero menos tem que ser igual ao IL de zero, que tem que ser igual ao IL de zero mais, tá? Que é os mesmos 80 mA. Então achamos a condição inicial. O que significa dizer que tem uma condição inicial? Significa dizer que o nosso circuito não está em repouso. Perfeito? Bom, próximo passo, de novo, né, seguindo lá o procedimento, tá? Então a gente determinou aqui o passo 1, passo 2, agora passo 3 não existe, o problema não solicitou, agora a gente vai determinar o passo 4, tá? Maravilha. Passo 2, a gente já fez o chaveamento, as chaves que tinham que abrir, abriram, que tinham que fechar, fecharam, e o circuito então se torna esse circuito, para T maior que zero. Aquela fonte de 20 volts deixou de atuar, não existe mais, né, no contexto de operação do circuito, enquanto que a fonte de corrente de 500 mA passou a atuar no nosso circuito, tá? Então agora, do ponto de vista do indutor, eu tenho que determinar qual é a resistência equivalente, o que novamente
significa determinar um equivalente de TVNAN visto do indutor, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Eu tiro o indutor do circuito, e aí eu tenho o ponto A e o B, e eu quero ver justamente o equivalente visto do ponto A e B, né? Como nesse caso a gente tem uma situação aqui de TVNAN simples, é uma fonte, são resistências e uma fonte de corrente uh, independente, eu consigo fazer o processo simples de análise do TVNAN, né? Lembrando que no processo simples de análise de TVNAN, a gente elimina as fontes independentes, né? E eliminar uma fonte independente de corrente significa substituir ela por um circuito aberto, perfeito? Logo o circuito ficaria esse, logo a minha resistência equivalente vista do A e B seria simplesmente a associação séria entre 50 e 100 ohms, que me daria então 150 ohms para minha operação, tá? Para minha resistência, desculpe. Constante de tempo tal para um circuito RL é sempre dado pelo indutor dividido pela resistência equivalente. O indutor era 500 milihenries, tá? Então 0,5 sobre 150 me dá 3,33 milissegundos de comportamento dinâmico do meu circuito. Então a gente tem o comportamento, né, do circuito para t maior que zero. A gente conseguiu obter aqui, só deixa eu voltar aqui. A gente conseguiu obter aqui a constante de tempo, né, para o meu circuito, tá? O que me falta fazer? Determinar a resposta forçada. Então eu considero sempre, né, que a resposta forçada é a resposta em regime permanente, que nem precisa ser tendendo a infinito, né, pessoal? De novo, né, a nossa resposta em regime permanente é toda a resposta para t maior que 5 vezes tal, tá? Mas tudo bem, eu pressuponho que isso ocorra no circuito. Nesse caso, tá aqui o meu circuito de novo, né? Nesse caso, o meu indutor volta a se comportar como um curto. Então, substituindo o indutor como um curto, tá? Notem que eu vou manter o sentido da corrente, porque não se admitem variações abruptas, né, na corrente do indutor, ok? Então vou manter, tá? E aí se houver uma troca depois, em algum momento isso vai aparecer na equação, tá? Então, considerando o indutor como um curto virtual, tá? Eu tenho que analisar qual é a corrente que vai circular por aqui. Isso daqui, novamente, eu consigo fazer por simples divisor de corrente, tá? Basta eu pegar aqui a resistência CD, né? E fazer a divisão aqui em razão que a resistência CD seria a resistência equivalente do circuito, e fazer a divisão em razão da resistência pretendida, que é a resistência de 50 ohms. Então aqui, né, a resistência equivalente, que é a resistência CD, é 50 paralelo com 100. Notem que os 120 ohms não afeta o divisor de corrente, porque ele está em série com a fonte de corrente, né? Então esses 120 ohms aqui não está afetando em nada a fonte de corrente. A fonte de corrente se divide entre o 100 e os 50. Então parte da corrente vai vir para cá, parte da corrente vai para os 50 ohms. Então com isso eu consigo montar aqui o meu divisor, e eu obtenho então que a minha resposta forçada é menos 333,3, perdão, miliamperes. Perfeito? Monto a resposta completa. A resposta completa é a natural mais a forçada. A natural a gente sabe que sempre tem esse formato. A forçada a gente calculou. Perfeito? O tal a gente obteve, né, para o circuito, depois que t se tornou maior que zero, né? E aí então a gente consegue montar a expressão da resposta completa. Vocês estão vendo aqui, ó, o IL de t seria A vezes E elevado na menos 300t, menos 333,3 mA. Notem que esse menos 300t foi obtido pelo fato que aqui no, no expoente aqui da função exponencial, ele é menos t sobre tal, né? Então o inverso do tal, o inverso de 3,33 vezes 10 na menos 3 deu 300. Tá? O que ficou faltando aqui? A gente tem a resposta, só que agora eu preciso saber o valor da constante A, né? Então, para determinar o valor da constante A, eu vou usar a corrente inicial no indutor. Então, eu sei que a corrente inicial no indutor é 80 mA. Essa corrente inicial ocorre para o instante zero, né? Então, eu consigo substituir 80 mA quando eu faço a expressão toda da minha corrente completa, operar para o instante t igual a zero. Não, aqui ficou mais explícito, né? Vocês notam aqui que eu fiz o t ser igual a zero. E com isso, então, eu consigo determinar o valor do A, né? O valor do A deu 413,3, tá? Também mili, tá? Esqueci aqui, talvez, de apresentar, tá? Então, cuidado, né, gente? Às vezes, a gente escreve achando que tá óbvio, né? Mas aqui também está vezes 10 elevado
na menos 3, ou seja, vezes 10, só um pouquinho, elevado na menos 3, tá? Ou seja, miliampere também, tá? Ok? É que ficou muito curto, deixa eu ver se eu consigo, né? Então aqui o meu IL de T total ficou isso, né? 413,3 vezes E elevado a menos 300T, menos 333,3 miliamperes para T maior ou igual a zero aqui nessa situação, porque a gente sabe que para T igual a zero vai dar 80 mili, tá? Notem o seguinte, pessoal, essa exponencial vai sumir. Quanto maior for o tempo, menor vai ser o valor da exponencial, tá? Para tempo maior do que 5 vezes a constante temporal, esse termo aqui da resposta natural ele vai se aproximar de zero. Então a gente vai ter, para qualquer comportamento que a gente tem aqui, né? Para t maior que 5 vezes tal, a gente vai ter a resposta forçada simplesmente. Tá? Por isso que a gente chama justamente esse comportamento de resposta forçada. Ok? Segundo circuito aqui, tá, pessoal? A gente tem um outro circuito que foi montado aqui agora, um circuito RC. Notem que é bastante similar ao anterior, né? Eu tenho um circuito agora onde eu tenho a chave está atuando no instante zero, perfeito? Parte do circuito é desconectado no instante zero, a parte à esquerda do capacitor. Parte do circuito é conectado no instante zero, a parte que está aqui à direita aqui do capacitor, perfeito? Novamente, a parte que é desconectada no instante zero, ela garante aqui a energia inicial no capacitor, enquanto que a parte que é conectada aqui no instante zero, né, ou seja, depois que a chave atuou, né, ela é a parte que corresponde à resposta forçada, ok? Então, na verdade, se vocês forem ver, pessoal, a gente poderia dizer o seguinte, né? Como a parte esquerda aqui do capacitor, ela estava trabalhando por um período um período muito longo de tempo. Basicamente, a gente tinha aqui uma situação onde o capacitor ele tinha entrado em regime permanente. Ele estava numa resposta forçada devido ao circuito inicial, devido ao circuito que estava atuando para T menor que zero. Ou seja, ele era um circuito aberto nessa situação. Perfeito? Quando a gente desconecta esse circuito aqui da esquerda, a gente está mudando a situação do circuito. Consequentemente, o meu capacitor volta a trabalhar como um capacitor em si, tá? Ele vai fazer agora alguma coisa. Ele pode descarregar, ele pode carregar mais, mas ele vai se comportar face a uma modificação ocorrida no circuito. Não bastando isso, a gente conectou um outro circuito que tem uma fonte. Então, em razão dessa outra fonte, tá? E do novo circuito montado, ele vai ter um comportamento transitório, que passado 5 constantes de tempo do novo circuito, ele vai se estabilizar esse comportamento transitório, tá? E em razão da nova fonte, ele vai ter um novo comportamento forçado. Ou seja, para tempo maior que 5 vezes constante de tempo, a gente vai dizer que a tensão sobre ele vai ser aproximadamente igual à resposta forçada, que é a resposta que a gente teria para t tendendo ao infinito. Perfeito? Maravilha. Então vamos seguir adiante aqui. O que a gente vai fazer? O mesmo procedimento. Analisamos antes da chave. T menor que zero. Por que T menor que zero? Porque a chave atua em T igual a zero. A gente poderia pensar essas duas chaves aqui como sendo quase que uma coisa conjunta, tá? Já que o tempo é o mesmo. Maravilha. Para T menor que zero, ou seja, antes do chaveamento, eu considero que o circuito opera muito tempo. Logo, o capacitor se comporta como um circuito aberto. Eu tenho que determinar a tensão sobre os terminais do capacitor, que nesse caso, né, gente, como o circuito é aberto, não vem corrente aqui para os 50 ohms, o que significa que determinar a tensão sobre os terminais A e B é o mesmo que determinar a tensão sobre os 50 ohms aqui que está conectado ao 100 aqui, tá? Esses 50 ohms que eu estou destacando aqui com o meu cursor. Perfeito? Então, o meu circuito seria um divisor de tensão, né? 50 sobre a resistência equivalente, que é 100 mais 50, vezes o 20, tá? Então, vou ter uma tensão aqui aproximada de 6,7 volts. Consequentemente, eu sei que a tensão antes da chave, que é o que eu determinei, é igual à tensão após a chave, que é igual à tensão no instante do chaveamento, é igual ao VAB, que é o 6,7 volts. Por que isso tudo? Reforçando de novo, porque a tensão no capacitor não pode variar bruscamente. Perfeito?
Agora vamos ver o que acontece após a chave, tá? Só que agora, após a chave, a gente faz duas análises, né? A primeira análise é obter qual é a resistência equivalente, a segunda análise é obter a resposta forçada, tá? Então, para t maior que zero, depois que a chave atuou, eu tenho esse circuito, né? Porque o circuito que estava à esquerda do capacitor foi desconectado, tá? E aqui eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que primeiro determinar a resistência equivalente vista pelo capacitor, perfeito? E depois eu tenho que determinar qual é a resposta forçada no capacitor devido à fonte de tensão. Nesse caso aqui é um TVNAM bastante simples de novo, né, pessoal? A gente elimina o capacitor, que nem a gente fez com o indutor, mesmo processo, e obtém aqui a resistência equivalente. Nesse TVNAM a gente só tem fontes independentes, podemos só matar a fonte independente, então, e obter a resistência equivalente de uma forma mais simples. E matar uma fonte de tensão significa substituir a fonte de tensão por um curto, né? Então tá aqui o circuito para obter a impedância equivalente ou a resistência equivalente vista dos terminais A e B aqui, tá? Então tá aqui, é só fazer a associação, me dá uma resistência equivalente de cerca de 114,3 ohms, tá? O que me gera então uma constante temporal de cerca de 57,15 microsegundos, tá? É simplesmente o produto da resistência equivalente que a gente calculou vezes o capacitor. Perfeito? Próximo passo, o que eu tenho que fazer? Continuo a análise do meu circuito, né, para t maior que zero, só que agora eu quero obter a resposta forçada. Então eu pressuponho que para esse circuito o tempo foi para infinito. Se o tempo foi para infinito, o capacitor entrou na situação estável, ou seja, ele virou um circuito aberto, e basta eu determinar qual é a tensão sobre os terminais A e B. Notem de novo que é um novo divisor de tensão, né, pessoal? Por quê? Porque não circula corrente pelos 50 ohms, o circuito está aberto, né? Consequentemente, toda a tensão tá sobre aqui os 180 ohms e os 100 ohms. Então, basta fazer um divisor. Consequentemente, não havendo queda aqui nos 50 ohms, porque não tem corrente circulando por ele, a tensão VAB é a mesma tensão que a gente obteria em cima dos 100 ohms que vocês estão vendo no circuito. Perfeito? Fazemos o divisor de tensão e a gente obtém, então, mantendo a polaridade original do capacitor, vocês viram, né? Eu estou mantendo sempre o VAB igual, perfeito? Nas duas análises, mantém a polaridade, tá? Aí eu chego à conclusão, em razão da polaridade da fonte, que o meu VAB é menos 10,7 volts. Bom, então a partir do divisor a gente sabe que a tensão forçada é menos 10,7 volts, tá? Novamente, né, a questão da polaridade ali devido à fonte. E com essa informação a gente já consegue, então, montar a nossa resposta completa como a soma da resposta natural, que a gente sabe que sempre tem esse formato, e a resposta forçada. A gente já calculou o tal, 57,15 microsegundos, tá? 1 sobre tal vai dar esse número grande aqui, 17.497,8. Tá aqui a resposta forçada, falta a gente determinar então o valor da constante A. Para determinar o valor da constante A, a gente usa a condição inicial que foi previamente calculada. Nossa condição inicial era 6,7, né? Então eu substituo ali 6,7, tempo eu substituo por zero e chego à conclusão então que o valor de A é 17,4. Então tá aqui a nossa resposta completa para este problema, ok?